tema, tá? É um tema super relevante, é um tema interessantíssimo. Até quando eu fui convidar algumas pessoas, falei, olha, o tema é envelhecimento saudável. Na verdade, a gente, né, o processo de envelhecimento, né, felizmente ou infelizmente, ele ocorre todos os dias. Qual é a nossa dinâmica, tá, da palestra? Cada convidado vai falar um pouquinho e depois vem a melhor parte, que depois é a nossa conversa. E o que eu acho mais importante, como eu sempre comento em todas as palestras, é não só o trabalho multidisciplinar, mas principalmente o trabalho interdisciplinar. Tá? Eu gosto muito desse tipo de trabalho em que você tem uma relação direta com outro profissional que está atendendo o seu aluno, no caso, o paciente. Tá? Então, assim, você trocando essas informações de forma mais rápida e direta, você pode rapidamente solucionar algum problema de saúde ou chegar mais rápido ao objetivo. Tá? Primeiro, falar dos patrocinadores, que é interessante, né? Nossos apoiadores. Tá? JR Photographer, Aboritec, Brasília Shopping, tá? Café Caramelo, iDynamic Lab, que depois tem uns prêmiozinhos para vocês, Saudável e Prático, tá? E hoje, tá? Quem vai estar com a gente, vou apresentar um por um agora, especialização em Fisiologia do Exercício e agora uma outra especialização em Prescrição de Exercício para grupos de risco, tá? Gostaria de apresentar agora a nutricionista Daniela Frederico. O nosso próximo convidado, tá? Nosso próximo palestrante, Dr. Pedro Leão, por favor, uma salva de palmas. Tá? Dr. Pedro Leão, de endocrinologia, tá? Por favor, a palavra com o Dr. Pedro Leão. Bom, gente, boa noite. Queria agradecer a presença de todos aqui. Esse tema provavelmente eu vou falar muita coisa nova aqui para vocês, que a gente não costuma ouvir no dia a dia, na TV, inclusive nos consultórios que todo mundo costuma frequentar, que é a medicina anti-envelhecimento. Bom, antes de começar a apresentação, eu queria só explicar para vocês o que é essa medicina anti-envelhecimento ou anti-aging, que é o termo original. Bom, anti-envelhecimento, a palavra parece esquisita, né? A gente não quer anti-envelhecer ninguém, isso praticamente não é possível ainda, mas o que a gente trabalha é com a qualidade do envelhecimento das pessoas. Hoje, a gente vive muito, isso já é a regra, passados 80, passados 90, passados 100, então o que antes era um fenômeno, hoje é trivial, está todo mundo vivendo bastante, só que a qualidade de vida costuma cair, e muito, ao longo desse processo de envelhecimento. Surgem doenças que a gente não tinha enquanto jovens, o peso aumenta, a disposição praticamente desaparece, remédios e mais remédios para continuar sobrevivendo. E a medicina anti-age é justamente uma tentativa de se prevenir esse envelhecimento associado a doenças. Ao contrário do que a nossa medicina tradicional costuma fazer, que é trabalhar com a doença, e a gente é muito bom nisso, de esperar a doença chegar para enfiar um monte de remédio goela abaixo do paciente e fazer com que ele permaneça vivo pelos próximos anos, a tendência do anti-aging é o contrário, é traçar um plano preventivo com pessoas jovens e ainda saudáveis para que elas permaneçam dessa maneira pela maior quantidade de tempo possível. É uma medicina nova, tem só 33 anos nos Estados Unidos, 18 anos aqui no Brasil. Foi trazida pelo médico Dr. Ítalo Rachid, que foi quem me ensinou praticamente tudo que eu sei, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, essa medicina curativa, ela esbarra com um paradoxo que a gente sabe cada vez mais, e a tecnologia está cada vez mais avançada, novos remédios surgem todos os anos, mas as doenças não param de aumentar. Doenças cardiovasculares, o próprio câncer, que é uma epidemia, doenças neurológicas, articulares. Então, como a gente sabe cada vez mais e adoece nessa mesma proporção, alguma coisa a gente está fazendo de errado. Então, os motivos pelos quais a gente envelhece, a inflamação, o estresse oxidativo, os radicais livres estão bem na moda agora, o sedentarismo, o estresse, carência nutricional, falta de nutrientes, ou pela má alimentação, porque o próprio alimento já não nos fornece esses nutrientes fundamentais, queda dos nossos hormônios, um tema que eu vou falar bastante aqui hoje, e a genética. Bem, sobre a genética, muita gente acha o seguinte: meu pai viveu até os 100, minha avó viveu até os 100, eu estou tranquilo, vou viver até os 100.
não preciso me alimentar bem, não preciso ter um estilo de vida saudável. E os últimos estudos mostraram que a genética influencia muito menos do que a gente imaginava no processo de envelhecimento. Na verdade, 85% da maneira como você vai, dos fatores que determinam a maneira como você vai envelhecer, dependem de você mesmo. Estilo de vida, alimentação, atividade física. Então a gente nem é protegido e nem privilegiado pela nossa genética. Bom, hoje a gente pode mudar a nossa idade biológica. O que é isso? Eu posso ter duas pessoas com a mesma idade, 30, 40 anos de idade, e uma estar fisiologicamente ou metabolicamente muito mais jovem, mais saudável do que a outra. E a gente consegue modificar isso com o estilo de vida, com a alimentação, com a atividade física e com a regulação hormonal e metabólica, que eu vou falar daqui a pouco. Essas duas mulheres aí têm a mesma idade, né? Foi Dona Geralda do último Big Brother. Qual o nome da senhorita aqui? Bruna Lombardi, exatamente. É 63 anos, eu acho que tem as duas 64, algo do tipo. Foi motivo, né, de muitas reportagens na época do Big Brother. E não é azar, não é sorte, não é genética. Provavelmente uma está fazendo escolhas mais saudáveis e mais acertadas do que a outra. Esse daqui é o expoente da medicina anti-envelhecimento. Esse jovem é um médico anti-aging, foi quem iniciou e propagou essa medicina nos Estados Unidos. Ele, Dr. Jeffrey Life, ele começou a se tratar com 57 anos de idade, 59 anos de idade. Hoje ele está com 77 anos, muito melhor fisicamente, a saúde dele está melhor, a vida sexual dele está melhor. Tem vários vídeos no YouTube, vocês podem ver isso em casa depois, basta ir gravar o nome dele. E o objetivo não é ficar, é óbvio que não é envelhecer do jeito que ele está, que é o objetivo pessoal dele, né? Com esse nível de definição muscular. Mas a questão é, hoje, com 10, com 20 anos a mais do que ele tinha, ele está mais saudável, ele está mais jovem, a qualidade de vida dele é melhor e isso é totalmente possível. Os 3 pilares fundamentais da medicina anti-envelhecimento são a atividade física, Wesley vai falar para a gente daqui a pouco, a alimentação, doutora Daniela, e esse reequilíbrio, a modulação hormonal bioidêntica, que é o que eu vou falar para vocês agora. É um tripé, não existe perna mais importante, nem a dieta mais importante, nem a atividade física mais importante, nem a parte médica mais importante, tem que fazer os 3 ao mesmo tempo, se quiser um resultado parecido com aquilo. Então, quando a gente fala de hormônio, muita gente arregala o olho, a gente ouve falar muita coisa ruim sobre hormônio engorda, hormônio dá câncer, hormônio causa isso e aquilo. Para começar, existem tipos diferentes de hormônios, né? Existe o hormônio natural, que é o que a gente produz no corpo, e eu não posso tirar o meu e dar para o meu paciente, não é assim que é feito. Existe o hormônio sintético, que é um hormônio quimicamente diferente do nosso, ele tem uma estrutura química aberrante, não é algo que o nosso corpo reconheça e que esteja acostumado ou adaptado a metabolizar e a trabalhar, e esse sim pode trazer uma série de efeitos adversos, concordo com quase todos eles. E existe o hormônio bioidêntico. O hormônio bioidêntico, como o nome sugere, é um hormônio exatamente igual quimicamente, né, em termos de estrutura molecular, ao que a gente produz. E, como eu falei, ele não é retirado de uma pessoa e dado a outra, ele é feito artificialmente, mas do ponto de vista químico, ele é idêntico ao nosso hormônio. Isso previne uma série de efeitos adversos que o hormônio sintético provocaria no paciente. O principal deles, que os pacientes, eu tenho que responder essa pergunta todos os dias no consultório, de 8 da manhã até 8 da noite, entra paciente, sai paciente, eu tenho que responder essa pergunta. Mas, doutor, hormônio não causa câncer? E a gente não tem nem como culpar o paciente quanto a isso, porque a gente foi ensinado a acreditar que o hormônio dá câncer. Até porque os grandes estudos realizados na ginecologia, na urologia, que relacionou o uso de hormônio a câncer e realmente acontecia essa relação, utilizava hormônio sintético, hormônio de origem animal, hormônio equino, mas não o hormônio bioidêntico. Então é o seguinte, só uma reflexão aqui. 1% do câncer, de todos os tipos de câncer, acomete pessoas de até 14 anos de idade, que é uma fase em que a gente está produzindo hormônio a todo vapor. A gente nunca mais vai ter tanto hormônio como tinha com
14, com 15, com 16 anos de idade. 80% do câncer de mama acomete a mulher depois dos 50, muito ali próximo da menopausa, né, o climatério, quando a mulher já está perdendo a produção hormonal praticamente toda. 80% do câncer de próstata acomete o homem depois dos 80 anos de idade. Se eu dosar a testosterona de um homem de 80 anos de idade, se eu achar, ele vai ter que me explicar de onde veio, porque não é esperado. Provavelmente vai estar muito baixo, ele tem deficiência grave de testosterona. Então, como que numa fase da vida em que eu tenho muito hormônio, estou explodindo de hormônio, eu praticamente não tenho câncer, e nas fases em que eu menos tenho, que eu menos produzo, que menos tem hormônio no meu corpo, o câncer começa a se desenvolver e a aparecer. A verdade é que câncer é causado, lógico, por uma série de fatores, mas muito pelo estilo de vida, pela alimentação, pelos contaminantes que a gente tem nos alimentos hoje, agrotóxicos, metal pesado, o que a gente chama de disruptores endócrinos, substâncias que alteram nossa fisiologia hormonal, e muito estresse, que a gente passa estresse do dia que nasce até o dia que morre. Isso sim é responsável por essa epidemia de câncer que a gente observa. E faça uma enquete pessoal aí, olha para o lado, pergunta para o lado, chega em casa, pergunta para os amigos, para os parentes, se conhece alguém que teve câncer. Faz uma lista, que vai ser gigante, de pessoas que tiveram câncer. E pergunta qual delas fazia reposição hormonal, qual delas usava algum tipo de hormônio, e se for mais do que 2, 3%, eu já vou ficar bem assustado. Então a gente está tendo câncer, cada vez mais, mas não é por causa de hormônio. As principais pausas hormonais estão ao longo do envelhecimento, principalmente ali depois dos 30 anos de idade. A gente começa a sofrer uma queda progressiva e gradual da nossa produção hormonal. Os principais hormônios são esses aí, que é a DEA, o T3, T4, a melatonina, inclusive teve uma reportagem muito boa no Globo Repórter recentemente sobre ela. O estrogênio, a progesterona, o estriol da mulher da menopausa, o GH, pregnenolona, que é um hormônio cerebral, que atua principalmente na memória. A perda desse hormônio, o principal sintoma da perda desse hormônio é essa fragilidade da memória. A pessoa vai ficando menos esperta, literalmente, com o envelhecimento. Cortisol, o hormônio do estresse, e a testosterona. Vou citar alguns sinais de deficiência desses hormônios, e a gente não precisa de um exame de laboratório, de exame de sangue para dizer se uma pessoa tem ou não deficiência hormonal, e vocês podem analisar aí internamente se vocês se encaixam em algum desses sintomas. Então, a falta de ideia, principalmente, acomete a memória também, a pessoa com esquecimento, de memória curta principalmente, baixa libido, indisposição, T4, T3, falta de T4, T3, a pessoa que sente muito frio, o outro tá pedindo, o marido tá pedindo para ligar o ar-condicionado, a esposa tá debaixo de 3 cobertas, a pessoa que não consegue perder peso, a pessoa que come bem, malha e tem um colesterol elevado, isso é sinal indireto de falta de T4, T3. Melatonina, principal efeito imediato é insônia, pessoa que tem dificuldade de pegar no sono e de manter o sono. Estrogênio, progesterona, estriol, na mulher na menopausa, perda de lubrificação vaginal, diminuição da libido, perda da hidratação e do tônus da pele, flacidez cutânea, flacidez muscular, falta do GH é o hormônio do crescimento, então osteoporose, osteopenia, sarcopenia, que é a perda da massa muscular ao longo do processo de envelhecimento, está relacionado a GH. Insônia também pode ser relacionada à deficiência de GH. Pregnenolona eu já falei rapidamente, mas principalmente é a memória que ela afeta. Cortisol, a pessoa que não tem cortisol, que é o hormônio do estresse, ela tem muita dificuldade para acordar de manhã cedo, precisa de um guincho para tirar ela da cama, e ela começa a abrir a boca e a bocejar muito às 5, 6 horas da tarde. Se a pessoa conta isso para mim, eu não preciso dosar o cortisol dela. Indisposição, tem que botar o soneca 15 vezes para poder levantar da cama de manhã cedo, e baixa energia 5, 6 horas da tarde. Essa pessoa tem deficiência de cortisol e eu não preciso de exame para dizer isso. E a testosterona, que é o hormônio predominantemente masculino, mas que as mulheres têm, precisam muito dela. O principal sintoma é falta de libido, humor. O homem sem testosterona ele fica ranzinza, é por isso que o idoso tende a ser menos tolerante do que o jovem. Perda de massa muscular, dificuldade de a pessoa que vai para academia, faz musculação, come bem e não ganha massa muscular. Todos esses são sinais da falta desses hormônios. Claro que nem todos específicos dos hormônios que eu falei, mas dá para a gente ter uma noção do que pode acontecer. E aí, o paciente chega, né, quando o médico pede o exame, a primeira coisa que o paciente faz é olhar o resultado antes de chegar na consulta, não é isso?
dependendo do resultado, ele já foi no Google, ele já fez o testamento, ele chega só para a gente assinar como testemunha. Ou não, ele chega dizendo, doutor, tá tudo normal. Já vi aí que tá tudo normal, não sei como é que o senhor vai me ajudar não. Tá, mas tá tudo normal e a pessoa apresenta muitas queixas, muitos sintomas. Minha libido tá baixa, minha memória tá péssima, tô indisposto, tô cansado, já acordo cansado, acordo mais cansado do que eu fui dormir, tô com insônia. Se essa pessoa me fala que tá normal, ou se o exame dessa pessoa, o laboratório me fala que essa pessoa tá normal, eu vou acreditar no laboratório, eu vou acreditar nela que tá me contando, tá me mostrando ali na minha frente todos esses sinais e sintomas. Então eu prefiro acreditar no paciente do que no exame. E o exame deixou o médico mal acostumado, né? O exame é uma coisa muito recente. Como que o médico fazia medicina sem exame laboratorial? Porque ele ouvia o paciente, tinha tempo para pegava no paciente, tinha uma relação boa com o paciente. Então eu prefiro ouvir o meu paciente. Mas tem uma explicação. O laboratório, ele traz uma média, uma estatística de todas as pessoas que fizeram o exame naquele laboratório ou em determinado laboratório e traça uma média que a maioria das pessoas se encaixariam naquele que é o chamado valor de referência. Só que, como eu falei no início, nossa medicina é basicamente curativa. Quem faz mais exame de sangue? São pessoas jovens, saudáveis, que não estão sentindo nada, ou é a pessoa mais velha, que está com um monte de sintoma, que procurou o médico por algum motivo? Geralmente a pessoa já está no fundo do poço quando vai no médico. O homem, então, só quando a libido vai embora, senão, se estiver funcionando, ele não vai. Então, esses valores de referência trazem o reflexo de uma população já doente. E é lógico que vai estar normal, ele está normal igual todos os doentes que fizeram o exame naquele laboratório. Então a gente, no anti-envelhecimento, a gente usa os níveis chamados ótimos, que são diferentes desses níveis ditos normais, que nada mais são do que o terço superior da normalidade para aquilo que é muito bom para o meu paciente, e o terço inferior da normalidade, ou até menos do que isso, para aquilo que é ruim. Por exemplo, testosterona, o normal do laboratório é de 200 a 900. Um homem com 900 de testosterona está muito melhor clinicamente do que um homem que tem 200 de testosterona. E se chegarem dois homens com 200 e um com 900, eu não vou precisar do exame que eu vou falar. Eu vou acertar quem tem 900 e quem tem 200. Então, se é 900, eu quero 900. Então, se o meu paciente chega com 400 de testosterona, que é um nível considerado normal, eu vou falar que principalmente se ele tiver algum sintoma, eu vou falar que ele precisa de testosterona. Bom, gente, tudo isso que eu falei ainda é muito controverso. Existe muito preconceito da classe leiga, da classe médica quanto ao uso dos hormônios na prática médica, principalmente quando se fala de qualidade de vida. A indústria farmacêutica ama o fato do médico ser muito mais curativo do que preventivo. É muito mais lucrativo tratar doenças do que prevenir que elas surjam, que elas aconteçam. Não existe lucro por parte deles com o uso de hormônios bioidênticos, porque são substâncias que o corpo já produz, que a natureza já produz, não podem ser patenteadas, isso não dá dinheiro para ninguém. Por isso que é pouco ouvido, pouco divulgado, muito criticado, mas no 1 a 1, naquela 1 hora de consulta que eu separo do meu paciente, eu posso desmistificar e vencer, pelo menos ali, esse complô que existe contra a saúde da população. Existe uma frase e isso ainda vai ser muito contestado, vai ser muito discutido, mas existe uma frase que diz que quando uma verdade nova surge, você não faz com que ela prevaleça derrotando ou convencendo os seus adversários de que ela é uma verdade, mas porque esses adversários morrem e nasce uma geração toda inteira, nova, cresce acreditando nessa verdade. E é isso. Muito obrigado. Tá. Envelhecimento saudável, terapias anti-aging. É normal hoje, por exemplo, dormir pouco? Alguém pode me responder isso? É normal, às vezes, ser sedentário? Então, já que é normal, então é bom, né? Se a gente for de saúde, então nem tudo que é normal é correto, é bom. Então, assim, a gente fala que é normal quando você vai chegando, né, a uma determinada idade, você ter uma memória ruim, dores, sono ruim, né? O exercício físico, né? Você não vai dar conta, ou vai ser de uma menor intensidade, você vai ter perda de massa muscular e você vai ter doenças. Isso é
a normose, é normal, todo mundo vai, não, eu vou ficar velho, eu vou ter doença, eu não vou conseguir andar, eu não vou conseguir correr, né? E a gente tem hoje aqui vários exemplos de pessoas que já estão chegando a uma determinada idade e estão fazendo várias coisas. Algumas coisas realmente acontecem, mas a gente pode atenuar isso, tá? Com um remedinho, né, bem interessante, que é atividade física. Aí melhora a memória, as dores diminuem, o sono, e as doenças pode ser que elas não apareçam. Se elas aparecerem, né, elas podem ter algumas, ficarem assintomáticas, tá? Depois lá na frente eu vou explicar sobre isso. Artrite, fibromialgia, osteoartrite, doença de Parkinson, hipertensão arterial, diabetes. Então, todas essas doenças, elas podem aparecer, né? E algumas vezes elas podem aparecer e elas ficarem assintomáticas. E as recomendações para fazer atividade física? Primeiro, ir ao médico, né? Fazer um exame clínico, avaliação física, prescrição de exercício, uma prescrição personalizada, uma reavaliação. Só que quando a gente está trabalhando com determinadas populações, o que a gente pensa? Primeiro, o que o aluno, o que o paciente, o que ele quer, né, qual o objetivo dele e o que ele precisa. Ele é importante, tá, para o ganho de massa muscular. A gente tem trabalhos hoje em que você não precisa estar passando exercícios de alta intensidade, porque você tem uma resposta positiva. Aqui eu coloquei meus contatos. Tá? Para falar sobre anti-envelhecimento, eu resolvi escolher um tema que ele vai conseguir englobar mais, né, desse tema, para poder ajudar mais, para poder vocês saírem daqui com uma riqueza de informações maior. Então, eu escolhi falar sobre a saúde do intestino, que tem tudo a ver com anti-envelhecimento, tem tudo a ver, porque, na verdade, a saúde do nosso organismo depende das características do nosso intestino. Então, e tem vários fatores, né, que interferem na saúde do nosso intestino, que é estilo de vida, alimentação, exposição a xenobióticos. Para quem não sabe, xenobióticos são substâncias que simplesmente elas entram no nosso organismo e o nosso organismo não sabe o que fazer com elas porque elas não são metabolizadas. Então, são substâncias estranhas ao nosso organismo que elas estão presentes hoje em dia muito no nosso dia a dia. Então, aditivos alimentares, corantes, conservantes, adoçantes, todos esses antes que fazem a gente morrer antes, na verdade. Então, a gente está exposto o tempo todo a esses xenobióticos. O estresse, claro, o estresse é fundamental, combater o estresse. E o uso de medicamentos. Então, isso também é muito importante, além do desequilíbrio hormonal. Então, todos esses fatores, né, eles interferem no estado do nosso intestino. E o nosso intestino, ele é considerado o nosso segundo cérebro. Tamanha importância dele. Então, ele rege também uma série de outras funções no nosso organismo essenciais para a nossa saúde. Então, no meu intestino pode estar a base da minha qualidade de vida. Então, o bom aproveitamento, né, dos alimentos e dos nutrientes depende da integridade do intestino. Tem pessoas que tomam vitaminas, tomam suplementos. Hoje em dia tá na moda, né? Essa questão de suplemento, o pessoal vai para academia, toma whey e tal, mas se o intestino não estiver íntegro, nem absorver direito, ele vai absorver isso. Não sei se vocês já ouviram falar. Alguém já ouviu falar de disbiose? É exatamente isso, é um estado no qual a microbiota ela produz efeitos nocivos, né, via mudança qualitativa e quantitativa, né, da microbiota intestinal e da atividade metabólica. Então, o que acontece? Quais são as consequências da disbiose nessa parede do intestino? Primeiro, as velocidades elas podem ser achatadas, diminuídas, ou seja, elas diminuem de tamanho, né? Tem um achatamento ali das velocidades, vocês estão vendo ali naquela figura
dali. E aqui eu vou falar alguns sintomas relacionados à disbiose. Então, prisão de ventre já é uma coisa bem básica, né? Que claro que também tem a ver com o desequilíbrio hormonal, mas um puxa o outro, né? Gases, azia, refluxo, dores de cabeça, queda de cabelo, aftas, infecções, tipo infecção urinária, infecção de garganta, fraqueza, dores musculares, cansaço, falta de memória, irritabilidade, depressão, falta de concentração, ansiedade, candidíase. Gente, vocês têm uns 2 sintomas desses, já pode considerar a desbiose na sua vida. O mais impressionante é você poder melhorar tudo isso equilibrando, né, melhorando o seu intestino, através da alimentação, através do estilo de vida. Então, a gente consegue fazer isso tranquilamente. Se a gente deixar o nosso intestino saudável, a gente consegue melhorar praticamente todos esses sintomas. E existem inflamações relacionadas à disbiose, que também são muito comuns, que eu tenho contato todos os dias no consultório. Sinusite, rinite, que eu já falei, gastrite, otite, acne, psoríase, eczema, artrite, mialgias, que são dores, colite, a própria obesidade, hipertensão, doenças renais, doença celíaca, asma e, por fim, né, no último estágio, o câncer. Outra coisa que não está aí, que é muito comum também, é enxaqueca. Enxaqueca a gente tem muito contato, a gente não manipulado, tudo, como também de maneira natural. Reparar a mucosa. Então, através de um tratamento, através da mudança do estilo de vida, você vai reparando a mucosa. Não usar nada que irrite mais a mucosa. Então, álcool irrita muito a mucosa. O café também irrita. Não sou contra café, muito pelo contrário, sou a favor. Mas se tiver com esses sintomas, pode dar uma diminuída por um período também, porque ele também irrita. E as medicações. Então, tem muita gente que se automedica, tá com dor de cabeça, toma uma aspirina, tá com cólica, toma um Buscopan, tá com dor muscular, e as pessoas vão se automedicando. Então, evita estimular a digestão e a eliminação das toxinas, que ajuda muito a eliminar as toxinas, é o consumo das brássicas. O que são as brássicas? São alguns vegetais muito comuns, que a gente tem aí presente o tempo todo, que são eles: brócolis, rúcula, couve, couve de Bruxelas. Esses alimentos, eles são extremamente desintoxicantes, ajudam muito na desintoxicação. Então, é uma dica. E introdução de prebióticos e probióticos, que são as bactérias boas. Prebióticos são o alimento dessas bactérias. Um exemplo clássico é a banana, que é um prebiótico. Queria agradecer a presença de todos, deixar também aqui meus contatos. Tem aqui meu Instagram, tem meu e-mail, o telefone lá da clínica. Eu atendo na Medcorpus. Gente, vamos começar a primeira pergunta? O tratamento com hormônio, como o senhor falou, e quem tem a minha idade sabe, muito tempo atrás, o sujeito era pequenininho, baixinho, o pai levava no médico e tal, vai tomar hormônio. Isso é perigoso, isso causa câncer e tal. Esse tratamento hoje poderia ser, digamos assim, o tratamento do hormônio, ele seria indicado para qualquer fase da vida, qualquer idade, independente de alguma patologia, uma doença que a pessoa tenha tido ao longo da vida, por exemplo, ou seja portadora de uma diabetes, ou tenha sido um transplantado, ou tenha feito alguma cirurgia, digamos assim, de maior monta? Seria essa a pergunta. Qualquer um poderia hoje buscar esse tratamento sem qualquer tipo de, digamos assim, de um risco maior? Entendo a deficiência, ela está apta a receber o tratamento. Então, independente de ser uma criança que não está com deficiência de crescimento, tá com 6 anos de idade, 10 anos de idade, que precisa recuperar a velocidade de crescimento, e a gente usa o GH para isso, sem risco nenhum, sem aumento de câncer no futuro, não tem nada que mostre isso, pelo contrário, como um idoso de 80, 90 anos, que tem diabetes, que já infartou, que já teve câncer de próstata, isso daí não contraindica o tratamento, caso ele tenha a deficiência, e provavelmente ele vai ter. Meu nome é Adão. É o seguinte, eu queria saber se uma mulher que faz reposição hormonal por um lapso temporal indefinido, bastante tempo, essa mulher, em termos assim de sexualmente falando, ela pode permanecer mais tempo ativamente sexual do que uma que não faz a reposição.
E a segunda pergunta é para a doutora Daniele, né? A gente tem um hábito de comer frango. E aquele frango que hoje ele é pintinho, daqui a 48, 72 horas já está no consumidor. Já está lá. Então eu queria saber, deve ter hormônio, essa coisa toda, e talvez eu também esteja legislando em causa própria, até porque minha mulher faz uso de hormônio desde 79. Então eu queria a primeira pergunta que o doutor Pedro respondesse, e a segunda sobre se é maléfico, se faz mal, ou se não tem nada a ver, essa coisa de consumir frango, até porque eu gosto também. O franguinho assado não dá trabalho para fazer, né? É bem superior. E não é só do ponto de vista sexual. Melhora realmente libido, lubrificação vaginal, facilidade de atingir o orgasmo que a mulher perde após a menopausa. Inclusive o órgão que excita a mulher, o clitóris, ele diminui, ele atrofia, quase que desaparece após a menopausa pela falta do estrogênio, pela falta da testosterona, e ela se beneficia sim e rapidamente da utilização do hormônio. Só lembrando o detalhe de que o hormônio, para ser utilizado a longo prazo, tem que ser bioidêntico. Você tem que, eu não sei que tipo de tratamento que ela faz, mas se for hormônio bioidêntico, que ela permaneça utilizando. Eu dou meus parabéns, é muito raro uma pessoa utilizar tanto tempo assim, ter começado há tanto tempo atrás, que era até pior do que hoje, preconceito e tudo mais. Mas com certeza, qualidade de vida não só do ponto de vista sexual, pele, energia, disposição, imunidade, sonos, tudo provavelmente está bem melhor do que uma pessoa uma mulher que não utilizasse. O pessoal veio muito com essa onda, né, dos hormônios e começou com esse terrorismo, mas na verdade é mais um mito. O frango, hoje em dia o frango que é comercializado aí, é claro que existe uma certa dose, mas está dentro do permitido. Não que a nutrição está sempre em mudança, né? Igual o ovo, que uns anos atrás era péssimo, agora é ótimo. E pode ser que lá na frente descubram que, na verdade, essa dose permitida de hormônio não era tão adequada. Mas, se eu for pensar em termos... é uma dose que é liberada. Agora, se o senhor quer ter uma cautela maior, o senhor pode usar o frango caipira, e existe o frango orgânico, que é bem fácil de encontrar. E você tem percebido no tratamento, eu acho que eu estou fugindo um pouco da questão do envelhecimento, mas a minha curiosidade é sobre o tratamento de reposição hormonal com relação à síndrome do pânico e depressão, especificamente. Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque eu estou percebendo que os pacientes que eu atendo, que estão fazendo algum tipo de tratamento mais revolucionário, mais adiantado nessa linha que vocês trabalham, eles estão tendo uma diferença no prognóstico e no diagnóstico ali, a partir do momento que ele começa a fazer a reposição hormonal. E eu estou atendendo exatamente uma paciente que a gente está atendendo juntos, que eu encaminhei ela para o senhor, e eu percebi uma diferença muito grande. Eu queria saber se isso é uma percepção minha, ou se isso de fato está tendo um impacto lá no consultório com pacientes com diagnóstico de síndrome do pânico, que estão em tratamento para síndrome do pânico e a depressão. Alguns casos graves de hipotireoidismo não tratados, não diagnosticados, levam a pessoa à depressão. Se não for diagnosticado distúrbio hormonal, ela vai tomar um antidepressivo a vida inteira, não vai melhorar nunca, ou vai ficar dependente daquele remédio, pelo menos para suportar os sintomas, e só melhora depois que começa a repular o hormônio tireoidiano de manhã em jejum, e às vezes, na maioria das vezes, acaba ficando sem um medicamento antidepressivo. Síndrome do pânico, ansiedade, depressão, os transtornos de humor, de personalidade, geralmente tem um componente hormonal associado, que pode ser causa ou consequência do distúrbio. E, como eu falei, a regra é sempre a mesma: tem deficiência, tem que corrigir. E o fato de corrigir essa deficiência hormonal, de fato, tem impacto positivo no prognóstico, no tratamento da paciente. Não exclui a necessidade do acompanhamento psicológico, psiquiátrico, que seja, da atividade física, que é um excelente remédio para todas essas doenças psiquiátricas. A alimentação, como a Dani falou, 80% da nossa serotonina vem do intestino, que é um órgão negligenciado. Então, esse impacto não é uma percepção, não é uma coincidência. Eu tenho várias pacientes que já deixaram de tomar antidepressivo e ansiolítico e melhoraram de quadros semelhantes com esse reequilíbrio hormonal. Eu acho que é
Não é só uma coincidência. Tá, e ali na questão da disfunção neuroquímica que ocasiona a doença, né, o adoecimento, quando ele tem a disfunção neuroquímica, ele não é só emocional, mas tem a disfunção neuroquímica, e aí o psiquiatra vai e entra ali com a medicação. Existe alguma correlação desses aumentos desses níveis dos hormônios com relação à medicação propriamente dita? Se a reposição dos hormônios interfere na ação do remédio? Não necessariamente se ela interfere, mas a gente está falando numa modulação neuroquímica. Perfeito. E a modulação hormonal, ela vai ter um impacto neuroquímico, né? Nessa correlação de tratamento de doença, nesse caso de síndrome do pânico, que a medicação, nos dois casos, na síndrome do pânico, tanto quanto na depressão. Ali, naquele momento em que eu estou fazendo uma regulação neuroquímica e que pelo menos o pouco que eu entendi da questão hormonal, ela também vai ter esse impacto ali. Uma coisa ela vai ter influência na outra, na questão da medicação e da reposição hormonal? Tá. Muitos hormônios têm efeito cerebral direto. Eu citei um que é a pregnenolona. Essa pregnenolona, quando o paciente faz uso dela, ela fica 100 vezes mais concentrada no cérebro do que no sangue. É um hormônio cerebral. É um antidepressivo natural, ajuda em fibromialgia, ajuda nesses transtornos, síndrome do pânico. Eu uso bastante em paciente que tem diagnóstico psiquiátrico e realmente tem efeito direto. Não melhorando a ação do remédio, mas melhorando a causa base do transtorno, que é a deficiência ou o excesso de algum neurotransmissor, seja serotonina, dopamina, noradrenalina, até mais do que o próprio medicamento, porque está atuando ali na causa. Então, a testosterona é um hormônio cerebral, o estrogênio é um hormônio cerebral, essa pregnenolona principalmente é um hormônio que atua nesse balanço químico mesmo do cérebro. Tem efeito positivo. Sim, obrigado, de nada.